Quer saber como economizar tempo e dinheiro na construção da sua casa? No episódio de hoje eu vou compartilhar vantagens do Light Steel Frame que podem fazer total diferença no seu projeto. Olá, eu sou o Vitor, sou da empresa Vic Engenharia. Na Vic Engenharia trabalhamos com projetos e gerenciamento de obras no sistema Light Steel Frame. E hoje eu quero te apresentar as vantagens do Light Steel Frame quando a gente compara ele com o nosso método construtivo tradicional do Brasil, que é a alvenaria. Então, primeiro, falando basicamente de cada um dos dois materiais, a alvenaria é a construção que tem toda a estrutura em concreto armado, estrutura principal em concreto armado, e vedações em tijolo, normalmente um tijolo cerâmico. E o Light Steel Frame é uma estrutura que a gente monta toda ela com esse aço galvanizado e faz os fechamentos externos e internos com placas, e no meio a gente normalmente coloca um alã de isolamento. Então, basicamente, hoje essa é a diferença entre os dois materiais de forma superficial. Então, a primeira vantagem hoje do Light Steel Frame, quando a gente fala na comparação dele com o Light Steel Frame, hoje até o motivo que a gente vende mais obras de Steel Frame no Brasil, é pela questão da velocidade. Por ele ser um sistema industrializado, que grande parte, todo o aço chega para a gente já pré-cortado, tem uma facilidade de montagem em canteiro, por ser uma montagem, né? Quando a gente vai comparar com um sistema de alvenaria, que tem para fazer um concreto, o pessoal tem que montar todas as formas, escorar, travar essas formas, concretar, esperar a cura, desenformar, depois vir assentando os tijolos. Então, quando a gente compara os dois, a velocidade é um dos principais motivos de vantagem do Light Steel Frame. Depois, uma outra vantagem do Light Steel Frame é a questão da leveza. Quando a gente pega uma estrutura de Steel Frame, ela é bem mais leve do que se fosse para a gente pegar uma parede de alvenaria. Falando de peso, hoje uma estrutura de Steel Frame vai ter por volta de 25 kg por metro quadrado. Já uma parede de alvenaria pode ter em média 165 kg por metro quadrado. São 7 vezes mais peso da alvenaria comparado com o Steel Frame. Então, quando a gente joga, por exemplo, a fundação, que é uma consequência desse peso estrutural, uma fundação de Steel Frame também vai ser mais simples, mais leve, porque a gente está com a carga mais leve em cima dela. Então, a leveza também é um grande fator de vantagem do Steel Frame. Outro fator é a sustentabilidade. O Steel Frame hoje, por ser um sistema industrializado, por a gente montar ele todo em aço, o aço é 100% reciclável, então aço a gente consegue se reaproveitar. A gente utiliza placas de gesso. O gesso também pode ser reaproveitado de algumas formas no próprio agronegócio. A lã de vidro, ela também pode ser aproveitada para refazer algumas coisas, como a própria placa de gesso hoje que a gente tem com fibra de vidro. Então, hoje a gente tem diversas soluções para os próprios materiais que a gente utiliza na obra, se for o caso de um reaproveitamento. Já a alvenaria é totalmente o contrário. Hoje a gente tem muito desperdício na alvenaria. Quando se fala de madeira, que você vai comprar ali para uma obra 10, 20, 30, 40, seja o valor que for de madeira, é uma madeira que você compra para aquela obra e depois simplesmente você tem que jogar fora. Então, não é nada sustentável, é um total desperdício. Outra vantagem que temos no Steel Frame é o isolamento térmico e acústico. Então, falando primeiro do isolamento acústico, a gente tem uma facilidade com os materiais do Steel Frame que potencializam esse isolamento. Então, até falando aqui de um comparativo, que eu vou colocar aqui para vocês verem também, olha essa primeira comparação. A gente comparando uma parede de concreto maciço de 200 milímetros, que vai ter um peso de 450 kg por metro quadrado, ela vai isolar 60 decibéis. Para a gente isolar esses mesmos 60 decibéis numa parede de Steel Frame, a gente precisaria simplesmente de uma placa dupla dos dois lados de gesso e um núcleo, e no meio ter um isolamento com a lã. E a parede teria apenas 140 milímetros e pesaria apenas 43 kg por metro quadrado.
Então, olha a diferença. Aqui a gente pode ver a vantagem de leveza e a vantagem do isolamento acústico, além de ganho de espaço, porque a gente está com uma largura de parede menor também. Agora, os outros comparativos. A gente com a parede com a alvenaria de 11,5, mas o reboco dos dois lados, vai ter um isolamento de 38 decibéis. Em bloco de concreto, para ter esse mesmo isolamento de 38 decibéis, a gente teria o bloco de concreto, a argamassa, e para ter o mesmo isolamento de 38 decibéis, no steel frame ou no drywall, a gente teria apenas uma placa de cada lado e sem lã a gente já atingiria esse mesmo isolamento. Então, como a gente normalmente já é premissa, todas as obras ter a lã de isolamento no meio da parede, então a gente chega de 44 a 46 decibéis de isolamento na parede comum básica do steel frame. Então, quando a gente vai aumentando o padrão, vai colocando placas de desempenho maior que a gente tem já hoje no mercado, esse isolamento ainda vai subindo mais ainda e de forma fácil com a estrutura leve. E quando a gente fala de isolamento térmico, também o steel frame, algum dos materiais potencializam essa vantagem de conforto térmico de uma forma mais fácil. E a vantagem principal que uma casa de steel frame tem é o isolamento térmico. Então, quando a gente fala de isolamento térmico, a gente tem alguns dados de condutividade térmica e resistividade térmica. E quanto mais esse número de resistividade térmica for mais alto, mais isolante é o material. Então, na tabela a gente tem a placa de gesso, a placa cimentícia, a lã de vidro, a placa USB, o aço, o EPS, é uma camada de ar, reboco, tijolo. Então, eu trouxe alguns materiais aqui para a gente entender qual que é o grau de isolamento de cada um. E aí eu circulei até para a gente conseguir ver aqui mais fácil que tanto a lã de vidro quanto o EPS são os materiais com o melhor isolamento que a gente tem. E esses materiais a gente trabalha rotineiramente no steel frame. Então a lã de vidro, como eu falei, a gente coloca a lã, tanto a de vidro quanto as outras lãs, a gente coloca normalmente em todas as casas. E a gente também tem, em muitas casas de steel frame, se utiliza na fachada o isolamento em EIFES, que também é um potencializador do isolamento térmico. Como vocês podem ver, ó, a lã tem 1.25, o EPS vai ter em torno de 1.43 de isolamento. E quando a gente vai lá para o tijolo, ele tem 0.19, o concreto 0.056, o bloco de concreto 0.093. Então, a diferença de isolamento é muito grande. E quando a gente fala de vantagem de isolamento, a gente aproveita um outro benefício que é redução de conta de energia, por exemplo. Que uma casa, um comércio que vai utilizar bastante ar-condicionado, se você tem um ambiente que está bem isolado, consequentemente você vai conseguir manter a temperatura de uma forma mais fácil, com menos desgaste ali do ar-condicionado. Você vai precisar usar menos o ar-condicionado para resfriar aquele ambiente. E aí ele vai conseguir manter de uma forma mais fácil, porque está sendo isolado, o ambiente ali tem um isolamento. Outra vantagem que a gente pode dizer do steel frame é a flexibilidade de design. Como as peças já chegam pré-cortadas, já chegam no formato ali, as peças já têm as medidas certinhas, simplesmente para o pessoal montar na obra e elevar e colocar no lugar. Na alvenaria não, quando a gente quer fazer alguma coisa de maior dificuldade, algum detalhe arquitetônico mais complexo, dá-se bastante trabalho para se montar as formas, para fazer todo esse concreto. Claro que eu não vou ser aqui defensor de olhos fechados do steel frame. Claro que tem situações que a própria arquitetura pede esse detalhe de concreto, né, que precisa ser realmente concreto, não vou falar, mas quando não tem essa necessidade de ter o acabamento em concreto, que simplesmente vai ser pintado, outras coisas, a gente consegue fazer de forma bem mais fácil no steel frame, porque o pessoal vai montar tudo ali no chão e depois vai elevar essa peça montada, não vai ter que ficar montando forma, não vai ter que ficar escorando nada. Aí então, quando a gente fala das desvantagens da construção tradicional, então como a vantagem do steel frame é a velocidade, uma desvantagem da construção tradicional
é o tempo de construção. Hoje a alvenaria, para se fazer rápido, precisa de muita mão de obra vai custar mais caro. Mão de obra não está fácil de encontrar de alvenaria. Então, se você tem uma obra que você precisa de uma velocidade, precisa de mais gente, dificilmente você vai encontrar várias pessoas boas para atender com o prazo e com a qualidade. É muito difícil. Com certeza vai ser um custo muito elevado para fazer isso. Então, hoje a principal desvantagem da alvenaria é essa questão da velocidade. Como a vantagem do steel frame é a leveza, consequentemente a desvantagem da alvenaria é o peso, ter um peso maior, que gera cargas na fundação maior, gera maior dificuldade para o pessoal da mão de obra também trabalhar. Outro é o impacto ambiental, assim como eu falei, a alvenaria gera muito resíduo de madeira que simplesmente é comprado para uma obra e depois é jogado fora. Nem sempre, poucas empresas têm uma destinação correta dessa madeira, têm um controle de para onde é descartado essa madeira. Então, querendo ou não, é um impacto ambiental que a alvenaria tem. Então, basicamente, essas são as vantagens principais de uma construção em steel frame comparado com a alvenaria. Se você está pensando em construir, leve tudo isso que eu falei em consideração. Realmente faz muita diferença quando a gente pega para pôr na ponta da caneta todos esses itens, todas essas vantagens, principalmente quando a gente fala aqui de isolamento térmico e acústico, a velocidade da construção. Com certeza, aquela sua preocupação maior, que é a do custo, se a gente listar tudo, com certeza o custo de steel frame será bem competitivo quando não for menor. Se você ainda não viu, a gente tem até uma série sobre um estudo de viabilidade que a gente fez, de um case real, de um projeto real, que a gente fez uma comparação de custos também, né, da obra de alvenaria com o da steel frame. Clica aqui no vídeo para você ver e você vai se surpreender com os custos que a gente chegou. Comparando todas essas vantagens que eu falei do light steel frame, imagina ainda você ter uma obra com o custo menor. Seria maravilhoso, né? Então, se você gostou, continue acompanhando o nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilha com quem você sabe que está planejando fazer a sua construção e até o próximo vídeo.